Não dá pra soltar nada aí por enquanto, Marlon, pra não ficar esse... Vereador, fala comigo. Tudo bem? Você já tem candidato para deputado estadual? Não, ainda não. Ninguém Opa, pediu o voto dele, tá vendo? eu tenho uma boa sugestão para te dar. Tá bom, depois você me passa. Está- Falo, eu sou o candidato que ele ia te indicar. Eu queria pedir teu voto. Um, dois, três, vamos entrevistar Luiz Fernando. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa ABC Debate. Hoje teremos aqui a participação de duas figuras ilustres. Dia de futebol. Você acha que dá para juntar futebol, esporte, política? Não, esporte e política tá junto, né? Religião. Vamos falar de várias coisinhas daqui para você saber do dia a dia que acontece aqui na nossa região e também das principais manchetes da manhã do ABC Repórter. Não esqueça, pior que não ler jornal é ler apenas um jornal, por isso leia o jornal ABC Repórter e você vai ficar sabendo que amanhã é dia de greve. Se prepare que amanhã vai ser dia de muita confusão em todo o estado, em toda a região. Principalmente porque os ônibus vão parar, os metalúrgicos vão fazer manifestações na Via Anchieta e na Avenida Goiás. Os bancários ainda não se decidiram, estão pipocando um pouquinho, ou seja, vai ter muito barulho amanhã para você ir ao trabalho e voltar para casa. Então, saia com o espírito preparado. Boa noite, meus amigos. Vereador Pio Mielo. Tudo em paz, Pio? Boa noite, Walter. Boa noite, telespectadores. É uma honra, mais uma vez, ser convidado a participar desta bancada fenomenal, já que estamos falando de esporte. Esporte. Daqui a pouco eu vou falar para vocês que time ele torce e você vai ver assim quem está falando. Presidente Luiz Fernando Teixeira. Tudo em paz? Tudo em paz, Walter? Boa noite. Boa noite, nobre vereador Pio. Boa noite, telespectadores. É uma honra para mim estar aqui no teu programa. Então tá bom. Já que eu falei dessa questão de esporte, religião e política, você acha que dá para fazer um triângulo com essas três coisas aqui pra gente fazer nossa pauta? Dizem que você não deve discutir política, dizem que você não deve religião e não deve discutir esporte. E eu aí faço eu acho essa que a tua pauta. pauta vai misturar tudo isso. Vai dar para discutir brincar isso. bastante com o assunto aqui. Sem dúvida. Isso é muito bom. Me fala amanhã para a greve, o que você está esperando aí, Pio? Eu acho que é uma grande oportunidade para os movimentos sociais organizados, principalmente pelas centrais sindicais, de levar o movimento organizado para a rua e apresentar uma pauta de reivindicações, né, e trazer o debate desse movimento, desse caldo
político que o país está vivendo, o qual eu compartilho, eu acho louvável, mas precisa ter organização e pauta. Eu acho que esse movimento de amanhã consegue dar uma cara mais organizativa para esse momento que o país está vivendo. Não pode ter quebra-quebra. De forma alguma. Eu acho que a democracia exige e precisa de cobrança, de manifestações, mas em nenhum lugar é louvável quebra-quebra e a infiltração de maus elementos numa reivindicação tão legítima. Luiz Fernando, a pessoa sempre diz o seguinte, nós temos que ter o direito de ir e vir. Quando se para os ônibus, como se vai parar amanhã, acaba tirando esse direito do cidadão. Como você vê essa questão? Olha, eu creio que o acontecimento que se dará no país, né, no dia de amanhã, eu acho que a lógica não é só o direito de ir e vir, é o direito de existir, eu acho que é o direito de melhor viver, é o direito, esse direito que a garotada, essa juventude foi às ruas brigar, né, brigar pela possibilidade de uma discussão do passe livre, para se diminuir a tarifa, e conseguiram isso legitimamente, democraticamente. Bonito, né? Movimento. Um belo movimento. Acho que o Brasil realmente vive um novo momento, né? E acho que o dia de amanhã, apesar de se tolher pelo menos por um dia, ou só por um dia, o direito de ir e vir, né? Eu acho que é um momento onde a democracia vai estar ali de forma organizada se manifestando, com os trabalhadores na rua, né? Um momento de parar e refletir, né? Eu acho que amanhã será um dia de muita reflexão. Eu acho que o Brasil não será mais o mesmo depois de amanhã, né? Eu acho que o movimento começou, as mudanças começaram no país. A partir daquele movimento inicial, se perdeu o movimento pela bagunça, pela desordem, pelo vandalismo, né? E acho que amanhã, de forma organizada, amanhã, em especial, liderado pelas classes trabalhadoras, né, o país começará a pautar alguns assuntos que estão sendo pautados desde o começo do governo Dilma. Por exemplo, a necessidade de uma reforma política, né? Não dá mais para continuar do jeito que está. Vamos fazer financiamento público, vai continuar o privado, quais as vantagens disso para o país. Enfim, uma série de outros assuntos estarão sendo debatidos a partir de agora e está claro, o Brasil mudou, né? E acho que depois de amanhã o Brasil não será mais o mesmo. Agora, tem uma questão ainda quando o senhor fala assim de se perder, eu acho que nem chegou a se perder, né? Porque a população conseguiu ver o que era o movimento e o que eram os bardeneiros, né? Quem estava lá para fazer uma reivindicação e quem estava lá simplesmente para levar uma televisão para casa, né? Como nós vimos, ó, o cara de pau, né? Ele sair carregando uma televisão como se não estivesse carregando escondido na bolsa. Mas não cara de pau, né? Foi bem espertinho, mas foi pra cadeia. Um pouco do que nós discutimos no outro programa, Walter, eu acredito que esse movimento ele é muito rico, é muito importante, mas eu também chamo a responsabilidade da população para participar dos espaços democráticos que já existem. Estou vindo agora do PPA, do Plano Plurianual da cidade. Teve participação popular, mas muito aquém ainda do que a gente espera. Então já existe alguns espaços democráticos para cobrança. São Caetano não está acostumado com a democracia plena. E precisa ter, eu acho que é o nosso grande exercício. Então, assim, eu convido a população para participar das audiências públicas, que é muito importante, das sessões da Câmara, para que a população veja, cobre, já existem os espaços democráticos, os conselhos. Então, a manifestação nas ruas, ela é muito importante, é louvável, é correta. Mas também não se pode apenas utilizar estes espaços para cobrança. Há espaços democráticos que já existem. E aí esse espaço precisa ser preenchido pela população para que ela faça jus às suas cobranças. Uma das mudanças, quando você falou aí da reforma política, que a gente ouviu hoje, foi a questão de tirar 2 suplentes senadores e ficar um só. O que muda? Tirar 2 e deixar um só? Muda alguma coisa? Assim, a minha opinião, essa questão da suplência de Senado, eu acho extremamente complicado, né? Eu sou a favor de tirar os 2 suplentes. Se você for ao Senado, você vai verificar que existem vários senadores que não tiveram nenhum voto. Você vota, por exemplo, você votou na Marta Suplicy. Ninguém votou no Antônio Carlos Rodrigues. Ninguém votou, ninguém sabia que ele era... Do PCdoB, né? Não, é do PR.
do PR, foi presidente da Câmara de São Paulo. Ninguém votou nele, ninguém sabia que ele era o suplente de senador da Marta Suplicy. Aí a senadora é convidada a ser ministra, né, convocada a ser ministra, aí assume uma pessoa que não teve um voto sequer. Imagine você que se ele morrer, assume um outro que ninguém imagina, eu nem tenho ideia de quem seja. Então né? acho que o outro é do PCdoB. Pode ser, pode ser. Então, eu particularmente acho que senador devia ter suplente, e aí o segundo mais votado, aquele que ficou de fora, assume no caso da Como é da, em todos os outros casos, né? Exato, como é nos demais cargos. Você é o primeiro suplente, aquele que foi não teve voto para atingir o quociente, ou ficou de fora, o primeiro suplente e tal. Agora, eu creio que esse é um dos temas, como você bem disse, né? Eu particularmente sou contra os dois, não sei o que o Pio pensa. Eu tenho a mesma opinião, acho que é legítimo. Eu acho que a reforma política que se faz, acho que é uma das grandes reformas necessárias no país. Tem outras reformas previdenciária, trabalhista, tributária, fundamental, mas a reforma política ela é essencial, porque senão essa manifestação ela pode cair no vazio daqui a pouco. E isso que o Luiz Fernando disse é muito importante. Nós não estamos discutindo apenas a suplência, é um dos pontos que, se abolir as duas, eu acho que seria o ideal. Mas o financiamento público de uma campanha que eu defendo. Né? Você precisa discutir se é voto distrital, se é voto por lista fechada, se você vota na pessoa, se você vota no partido. Então, este novo... Ligação proporcional? Proporcional. Se hoje você tem um grande debate, eu acho que a riqueza deste momento é a gente redescobrir, redesenhar um novo modelo político eleitoral para o país. Né? Eu acho que a gente vive de uma redemocratização. Em época, se tratando de uma linha temporal nova, né? A gente tem aí 20 e poucos anos da redemocratização do país, da democratização na verdade. Então eu acredito que chegou o momento de uma grande reflexão do modelo eleitoral que nós queremos. Eu acho inviável, Luiz, ter mais de 30 partidos. Né? É insustentável para qualquer democracia uma situação deste tipo. Nenhum lugar Nós já temos 30 hoje, né? Quer dizer, já temos 30. Ter mais de... Estão tentando de abrir mais 2, absurdo, né? A Rede... Tem 19 inscritos ainda. A Rede está tentando agora, está praticamente tem dois já montou, encaminhados. E o MD que está se pensando também em transformar. Então, mas esses dois encaminhados. Mas fora esse, tem mais 19 inscritos tentando... Eu acho isso, assim, não sou a favor de 2, 3, eu acho que precisa buscar uma equação de números e demais. O partido tem que ser a partir de um programa, de um ideal programático, pragmático, não apenas para daqui a pouco virar siglas, legendas de aluguéis, que é como que a gente vê, infelizmente, em vários pleitos. O que você acha da lista fechada, Luiz? Olha, eu particularmente, né, eu sou simpático, você fazer uma disputa interna dentro do seu partido, e a partir daí você se submeter ao eleitor. Eu acho interessante essa ideia, né? Até porque se você ainda tem um misto, você parte o voto em lista e ainda você tem alguns gerais, né, que podem ser votados por fora e se atingirem aquela votação conseguem ir, né, é o melhor, porque hoje você veja bem, eu creio na importância dos partidos políticos. E quando você hoje, da forma que é feita, né, tanto que até ontem, né, na legislação permitia você ser eleito por um partido e sair. Então o cara ficava trocando porque ele não estava preso a nenhuma ideologia, a nenhum compromisso político partidário, né? Ele era um aventureiro. E isso a gente assistiu, pelo menos o período todo da minha vida, eu assisti esse cenário. O cara sendo eleito por um partido, mudando, indo para outro, aí ele tinha uma proposta, um cargo, mas a lei ia ainda para tá outro. Bem aberta, né? Exato. Me fala um deputado aí que trocou de partido e perdeu o mandato. Debate pronto. Alguns vereadores eu te falo, né? Mas deputado, minha memória não se atenta tanto. Mas eu concordo, acho que isso já foi um avanço. A fidelidade partidária, ela é essencial. O partido é maior do que o parlamentar e maior do que o mandato. Mas eu acho que o ponto, no meu modo de ver, primordial para uma reforma política é da questão do voto distrital. Ou misto, ou distrital, alguma coisa tem que se fazer. Também ninguém falou nessa história até agora. Perfeito, também só concordo contigo. Eu ouvi falar dos senadores, ouvi falar da reforma da questão... Mas esse debate, até por acaso, o Paulo Teixeira, deputado federal, ele foi relator de algumas, dentro da CCJ,
de algumas propostas de alteração do projeto político, né, da reforma política. E o voto distrital, ele tinha muita força, né? É o vereador, né? Eu acho que é representante mesmo, é o deputado ligado àquela região, ele vai brigar por ali, né? E hoje, do jeito que eu também sou favorável ao voto distrital e elegermos deputados distritais, sejam estaduais, sejam federais. Como fazemos, Pio? Se não o PT, que é o principal aí encabeçador dessa história, não encabeçar, não vai acontecer nada. Mas está encabeçando, eu acredito, tem uma palavra que eu aprendi agora na condição de vereador com mais envergadura, que é a história da governabilidade, né? Assim, o executivo que executa, por mais vontade que tenha o projeto, se você não tem aí um diálogo com o legislativo, fica difícil governar. Então o PT, ele amadureceu muito nos últimos anos e está buscando de consenso com as outras forças partidárias que formam o arco de coalizão do governo federal e são nossos parceiros em diversos estados, a encontrar um denominador comum para isso. Mas acho que o PT está liderando esse debate, vai liderar esse debate, eu acho que é o grande legado que este movimento tem que deixar para o país, que é a reforma política. Mas o PT, a presidente Dilma, tem a governabilidade, tem a maioria e os seus pares engavetaram o plebiscito. Então isso não quer dizer que por ter a maioria, ter governabilidade, que vai conseguir fazer o seu encaminhamento, né? Eu creio hoje que o maior baluarte nessa briga pela reforma política seja o próprio PT. Ele é quem vem provocando desde o início do governo Lula, né? A base aliada, o Congresso não queria. Então, e mas ficou a gente sente claro isso, agora, o Congresso não quer, né? Mas a juventude agora foi para as ruas e uma das bandeiras que se levantou foi a reforma política. Eu acho que hoje o Brasil vai fazer a reforma política porque é uma exigência da população. E o povo saiu às ruas e um dos temas que o povo protestou e pediu foram as reformas políticas. Eu creio que dessa vez sai. Gostando de mais partidos ou não gostando da base aliada ou não gostando, né? Gostando alguns membros do PT que pensam o contrário ou não gostando, eu creio que a reforma aliada agora, dessa vez, sai. Seu irmão é deputado federal pelo PT. Sim. Tá no sangue da família ou foi por acaso? Como que chegou o Paulo a ser deputado? Isso está no sangue da família. Meu pai, ele foi prefeito da cidade onde eu nasci, Águas da Prata, por 2 mandatos. Eu tenho um irmão que foi vereador e foi deputado. Eu fui ser vereador em Casa Branca, uma outra cidade do interior. O Paulo foi deputado estadual, foi vereador na capital e é deputado federal. No governo da Marta Suplicy, eu tinha, por acaso, 2 irmãos de sangue secretários. O Paulo, secretário de Habitação, e o Luiz Tarcísio, secretário de Assuntos Jurídicos. Está no sangue, está na família, está na lógica nossa. E foi dessa questão que começou um movimento em São Bernardo, já dividindo espaços, e o Luiz Fernando pode ser um dos indicados a ser candidato a deputado estadual em 2014. Como diz o Alckmin, isso não é ano de eleição, ano de eleição é só anos pares. Mas eu vejo o xadrez já se mexendo bastante lá e você está tomando, né, bem mineiro, comendo pelas beiradas, né? É assim que está acontecendo lá, Luiz Fernando? Não, então, Walter, eu fui, de certa forma, convocado para esse processo, né? O prefeito Luiz Marinho me deu a missão de ser um pré-candidato. Hoje estou como pré-candidato, né? Depois de muito refletir. Que padrinho, de uma pressão. Quisera eu ter esse padrinho, né? Depois de muita pressão, mas um grupo de vereadores também, da outra forma, me pressionava, mas sem dúvida nenhuma, decisivamente, né, resolvi aceitar o convite do prefeito Luiz Marinho para essa missão, né, na lógica de representar o ABC, na lógica de representar, fortalecer a bancada do ABC, a bancada de deputados de São Bernardo, né? E estamos ainda, é o que você disse, ano ímpar não tem eleição, mas no ano par, se Deus quiser, estaremos aí
campanha a partir de junho, momento que a lei nos permite fazer campanha, depois das convenções, depois de termos sido efetivamente termos a nossa candidatura homologada pelo partido e depois pela Justiça Eleitoral, mas é verdade que há essa articulação e é verdade que eu me coloco hoje como um pré-candidato a deputado estadual. Nós temos publicado várias matérias lá, o Kleber Werneck cobre a nossa política da região, e ele tem colocado, inclusive, que tem vereadores, 3 que você teria grande influência, inclusive no número de votos que eles tiveram, que o São Bernardo ajudou muito eles. Então, já de ter saído já com uma bancada de vereadores apoiando e o prefeito ajudando também, parece tudo fácil, mas dizem que voto só tem a hora que você tira de lá da urna, né? Nossa. Mas como você tem experiência, e você, o irmão também, deputado, vou eu aqui falar de tirar voto da urna, né, Pio? A gente tem que contar voto a voto aqui no miúdo. Eu que o digo, com os meus 1.396 votos, o quanto foi difícil no ano par de 2012. Pio, você já imaginou colocar 1.392 pessoas uma atrás da outra? Eu não estou falando em colocar 10 pessoas, você leva para almoçar na esquina. Você colocou 1.300 pessoas, meu amigo. Mas, e em São Caetano, né? Que o PT lá tem as suas dificuldades. Mas eu vou fazer um paralelo, Walter. Primeiro, a possibilidade da candidatura do Luiz Fernando, eu acredito que traz um fato novo, não apenas para o PT, mas para o ABC. Assim, guardadas as devidas proporções, Luiz, um pouco do que foi a nossa candidatura em 2012 a vereador. Foi um fato novo do PT, foi um fato novo na cidade. Vencemos uma eleição das mais difíceis e agora somos cobrados por isso. E a candidatura do Luiz Fernando mexe com o tabuleiro da política, não apenas do PT, mas do ABC. Eu defendo muito, Walter, que o deputado estadual ele pense de maneira regional. Né? Não dá para você pensar num deputado estadual de uma cidade, ele tem que pensar numa região. Há vários problemas hoje que afligem São Caetano, a cidade a qual eu estou na condição de vereador, problemas ligados à segurança, à saúde e à mobilidade urbana que você não resolve de maneira unilateral. São Caetano não vai resolver essas demandas sozinho, tem de pensar de maneira regional. E ter um Luiz Fernando, um fato novo, na condição de deputado estadual, se Deus quiser, Luiz, precisa pedir o voto, hein, para mim, né? Não pode ainda, não só pode, depois da convenção. Só depois da convenção. Eleito, você pega hoje Santo André, São Bernardo, Mauá, São Paulo, são governados por administrações do PT. Então, ter o Luiz Fernando numa possível eleição, uma possível vitória ano que vem, pode ser o fato que agregue uma política regional. Eu acho que o vereador é a ponta, está lá, representa a cidade, representa o seu bairro, representa o município. E nós temos muito poucos deputados pelo tamanho da nossa região, isso é indiscutível. Ainda mesmo. tem aquela questão de muita gente que vem buscar voto aqui, como precisa ter o voto distrital, mas por enquanto que não tiver, o eleitor aqui precisa entender o seguinte, olha, precisamos pensar em nós é votar em gente daqui. E o deputado estadual, assim, nós perdemos de um lado, mas ganhamos de outro. Né? Deixamos de ter o Donizete Braga, deputado estadual, e agora é o nosso prefeito de Mauá. Deixamos de ter o Carlos Grana para se tornar prefeito de Santo André. Então abriu-se um espaço que eu acho que deve ser preenchido por novos nomes, por fatos novos, e o Luiz eu acho que vai de encontro a esse caminho que eu defendo. Enquanto que o deputado federal tem de ter trânsito no governo federal, tem que pensar Brasília, tem que buscar projetos, o deputado estadual tem de pensar de maneira regional. Até cogitou-se se São Caetano teria ou não condições de ter um candidato. Eu acredito que São Caetano não deva ter, não é o nosso momento de ter um candidato unilateral da cidade para pensar na região. Acho que este é o caminho correto. Muito bem. O que se fala mais em política ainda hoje é ainda da possibilidade do prefeito Luiz Marinho ser candidato a governador. Não venham dizer que não, assim, porque está todo mundo ainda se coçando. Mas nós vamos deixar isso para daqui 1 minuto. Vamos fazer um breve intervalo e vamos falar sobre essa questão ainda de realmente o ABC ter um candidato a governador. Por que não pode ter um candidato a governador se aqui a gente vem com aquele discurso, não, aqui é que se fazem os grandes líderes, aqui é que se faz a construção do país, dos grandes movimentos, aqui que se levanta grandes impostos. Candidato a governador, sim senhor. 1 minuto só e voltamos aí com mais informações aqui com o Luiz Fernando, presidente do São Bernardo, e com o Pio Melo, vereador de São Caetano. Até já. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia
assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Caribe, luz, cor e alegria. Saia do lugar comum. Vá para o Caribe. Você merece viver os fantásticos cenários de lindíssimas praias. Caribe é sol o ano todo. É gente de todo mundo. É música e dança. Há 17 anos, a Sanchat Tour é uma das empresas que mais leva brasileiros a este paraíso. Caribe é com a Sanchat. Sanchat Tour. Você no Caribe. Quer saber qual é a medida da vida boa? Residencial Ilha de Capri. Na medida certa para ser aconchegante e espaçoso o suficiente para ser confortável. O Ilha de Capri reúne todo o lazer que você e sua família merecem e oferece serviços especiais de lavanderia, concierge, housekeeping e smart snack para quando você não quiser se preocupar com nada. Vida boa é ter tudo isso financiado em até 100 meses, a uma quadra da praia em uma região nobre de Santos. Ilha de Capri, a melhor forma de comemorar 25 anos de qualidade que faz a diferença. Mais um lançamento em G+. Estamos de volta ao nosso programa ABC Debate, hoje com a participação do vereador Pio Mielo, do PT de São Caetano, e do Luiz Fernando Teixeira, presidente do São Bernardo. Encheu a boca aqui para falar o São Bernardo, olha, passar de segunda divisão para primeira divisão, fazendo a alegria agora do Tigre. Mas isso, antes de a gente falar do futebol, vamos voltar na pergunta, senão eles vão querer fugir aqui da história. Tem a possibilidade ainda do Marinho ser candidato a governador ou não tem? Não, não existe. Não existe, Pio?
Infelizmente, não é a hora. Ah, o coração dele disparou aqui, não colou. Eu acho que é um excelente gestor, eu acho que ele é uma das grandes surpresas dos prefeitos do país, eu acho que dos últimos anos, assim, sem nenhum desmérito a nenhum outro, mas estes 6 anos à frente da Prefeitura de São Bernardo, enfrentando os desafios que ele enfrentou, é um baita de um gestor. Mas eu acredito que ele tem que cumprir a missão dele em São Bernardo, e depois, quem sabe, aí olhar para o Estado, né? Eu acho que neste momento a missão dele é conduzir São Bernardo e ajudar o ABC de maneira indireta nas políticas públicas que tanto precisa. Me engana que eu gosto. É o nosso papel, né? Então, Luiz. O Pio tem razão. Depois de tudo o sim, discurso que eu Walter. fiz aqui e tal, levantei a bola e tudo mais, vocês Deixa vão eu me te dizer, Pio. decepcionar aqui, os dois? O grande problema do Marinho é o seguinte, ele em 2008 ele começou um trabalho, 2009 ele iniciou um trabalho de profunda transformação da nossa cidade, de São Bernardo, né? E ele tem muita coisa a fazer ainda, ele tem um compromisso com a cidade muito forte, muito firme, e ele pretende cumprir até o final. Além disso, ele assumiu regionalmente um papel muito importante, liderando no consórcio, né? Hoje você tem um projeto na cidade, na nossa região, de mobilidade urbana que vem alguns bilhões para cá. É a região que mais recebeu dinheiro do país. Principalmente né? São Bernardo. Principalmente Santo André. Principalmente Santo André. Santo André, São Caetano, São Bernardo, Diadema, Mauá. Até São receberão Caetano tá ganhando uma Exato. Pra ganhar, precisa ter mais projetos para ganhar mais. Então, o Marinho hoje tem uma missão muito forte. Ele foi muito assediado, está recebendo uma pressão muito forte, muitos convites. O partido sinaliza da intenção e vontade, né, que o Marinho saísse, mas assim, o compromisso dele com São Bernardo e com a região hoje é muito forte, e com certeza absoluta eu posso afirmar aos seus telespectadores, o Marinho continua até o final. Agora, se Deus quiser, 2018 vem com todo o gás e toda a força para ser candidato a governador. Ô, Rai, você que sempre assiste o nosso programa aqui, ó. Marinho veio aqui quando ele era ministro do Trabalho, depois ministro da Previdência, veio como pré-candidato, né, a prefeito, veio aqui como prefeito, passou a reeleição, passou 6 meses, o pessoal está me cobrando. Por que ele não veio até agora no programa? Aqui democrático, a gente traz todos os prefeitos, até os corintianos, né, os amigos a gente traz, vai trazer os palmeirenses, tudo mais. Então tá o convite aí para o prefeito Luiz Marinho retornar aqui no nosso programa para falar nesses 6 meses agora o que aconteceu de mais de bom para a cidade, o que tem ainda de melhor para acontecer nos próximos meses. Só voltando na questão da UPA, a UPA é um presente meio de grego também, né? Porque a cidade dá o terreno, o governo vem e constrói, mas a cidade fica com todo, Custeio. não o prejuízo, o custeio, né? Não. O governo federal ajuda no custeio, inclusive. Ele Não, ajuda no SUS. constrói, equipa, e ele tem uma verba pequena para auxiliar no custeio. Então, mas é muito pequena, Alex. Eu faço a ideia assim, São Caetano. Nós publicamos uma matéria. Não, vamos publicar amanhã. Já conto para vocês aí. O Marinho teve aqui a semana passada, o Mário Chequim, não o Marinho de São Bernardo, e ele disse que, por exemplo, de 22 mil pessoas que são atendidas mês São Caetano, 9 mil são de São Caetano. Isso mesmo. As outras são de fora. Eu imagino São Bernardo, pelo tamanho dela, o quanto mais do que isso. E São Bernardo recebe pelo número de habitantes e não pelo número de pessoas que são atendidas no sistema da cidade. Sem né? dúvida. Então, isso ainda é uma coisa que o governo federal, o Paulo lá, precisa dar essa ajuda para nós. Né? Nós atendemos muito mais aqui na região da ABC, porque tudo que está em volta da grande São Paulo acaba vindo aqui para a ABC. Serve daqui, até porque aqui se faz uma saúde de qualidade. Por isso que o Marinho à frente do consórcio, esse olhar, esse pensar regional é fundamental. Senão, saúde, segurança e mobilidade urbana, que o Luiz bem lembrou, você não resolve, a cidade não tem poder para resolver de maneira unilateral. Drenagem é um problema. Hoje chove em São Bernardo, inunda São Caetano. É um problema. Eu participei de pelo menos 2 conversas entre o prefeito Luiz Marinho e o prefeito Paulo Pinheiro, discutindo, vamos discutir isso juntos, vamos pensar juntos, vamos buscar recursos no governo federal juntos. Inclusive agora a medicina estão se propondo de fazer os médicos terem o mesmo piso, sim, toda a região pelo consórcio, né? Sim. Vai adiantando. Vamos lá, ó.
Epaminondas, de São Bernardo. Parabéns para o Luiz pela sua primeira divisão, pela nossa primeira divisão e pelo projeto Tigrinho. Tigrinho. Quem deu a ideia do Tigre? O tigre foi concebido pela cor, né? A cor amarela e preta lembra o tigre, portanto o tigre, né? E esse projeto Tigrinho, Walter, é um projeto interessante, pouco divulgado, até porque a lógica era fazer o projeto e não fazer política com o projeto. É um projeto onde o São Bernardo Futebol Clube, com a parceria com a Prefeitura, atende 6.100 crianças diariamente no contraturno escolar, né, praticando futebol no contraturno escolar, crianças de 6 a 16 anos, né, onde a gente trabalha não na formação de craques, mas na formação de cidadãos. O São Bernardo paga, arca com todas as despesas desse projeto, né, todos os monitores, toda a uniformização é por conta do São Bernardo, e a Prefeitura dá os campos e toda a supervisão. É um projeto social utilizando no futebol, é o maior projeto do mundo. Pumas? É um belo projeto que nós temos lá. São Bernardo não faz só futebol, ele também cuida dessa questão social. O desenho do Tigrinho é do Juarez? Olha, eu creio que sim. Eu creio que sim. Que ele tem feito de todos aqui da região, Eu deve ter creio sido... que sim. Eu creio que sim. Tá muito bonito, tenho certeza que é do Juarez. Se não, via lá. Olha lá. Andréa Arroio. Parabéns para o Pio pelo mandato, porque estamos acompanhando de perto. Quais são os seus projetos para a nossa cidade ainda para esse ano, Pio? O vereador, ele tem um papel muito importante, né, no que tange o legislativo, na fiscalização e na indicação de temas importantes para o governo. Eu acredito que o governo do Dr. Paulo Pinheiro é um governo que tem feito um esforço tremendo para reverter um quadro deficitário da cidade. Nós assumimos uma cidade com diversos problemas financeiros que travou a implantação de alguns projetos. Mas eu acredito que o nosso grande desafio agora para o segundo semestre é implantar um processo de educação de fato de primeiro mundo. Eu tenho falado muito com o secretário, com o professor Daniel Contro, tenho contribuído muito até na minha função de professor com essa questão da educação da cidade e atender principalmente, além da educação, as demandas de saúde e segurança. Então eu acho que é um mandato que a gente vem propondo bastante. A gente fechou o primeiro semestre, Walter, telespectador, com 313 proposituras, 313 documentos entre indicações, requerimentos, moções. Para um primeiro mandato é um número expressivo. Então, nosso desafio para o segundo semestre é manter o mesmo alto nível do primeiro, sempre aberto às críticas, às sugestões, fortalecer o nosso governo, fortalecer o nosso prefeito e fortalecer o nosso partido na cidade. Este é o grande Se desafio. você me permitir um gancho, Walter, eu tive Lógico. sábado retrasado no aniversário do prefeito Paulo Pinheiro, né, e ele me dizia da importância do vereador Pio Melo não só na Câmara, nas articulações da Câmara, como nas proposituras, o quanto o Pio estava ajudando ele nesse governo, trazendo os problemas, ajudando, aconselhando. Então, estou trazendo um testemunho aqui. Eu ouvi diretamente do prefeito Paulo Pinheiro esses elogios ao vereador Pio, e eu não tinha te transmitido, Pio. Agora transmito a você, a quem te fez a pergunta, ao Walter e a todos os telespectadores do Walter. Foi no mesmo dia que nós estivemos juntos? Mesmo dia. Ah, mesmo então dia. calhou de ter ido embora. Agradeço ao prefeito pelas palavras. Bem, já que falou do prefeito aqui, deixa eu dar uma notícia aqui, já é primeira mão do ABC Repórter, que vai estar na edição de amanhã. Olha, já está definido o show do aniversário da cidade. Bruno e Marrone, dia 28 de julho, cai domingo na Avenida Kennedy. Ok? Já está definido então para você aqui em primeira mão, notícia do ABC Repórter. Saulo de Santo André dá um parabéns para o Pio e um abraço. Saulo, que é do DCE da USCS. Agradeço. Seus Saulo. alunos. Saulo é um menino que vem trilhando um bom desempenho em frente ao DCE da USCS, se somou aí ao nosso olhar. Eu tenho certeza que vai ser um menino que vai dar muito futuro ainda para a política regional. Já tem o nosso apoio, Luiz, vou pedir o seu apoio para a reeleição dele para o DCE da USCS esse ano. Marcelo Gaspar, também de São Caetano, também está falando sobre o primeiro semestre, como você falou aqui, das três
300, né? 313 propositor. 313. Esse número Ele não... parou no 13 aí para poder bem, usar. viu? Eu joguei algumas para o segundo semestre. Para calhar, Deve né? chegar a 713 no Se segundo Deus mês. quiser. Eliana. Poxa, Eliana, eu vou ficar aqui no seu nome. Priabelskov. Priabelskov, né? Se não for isso, me desculpe, mas a Eliana pergunta como o PT de São Caetano pode estar ajudando na área de saúde, como está fazendo em São Bernardo também o PT. Excelente pergunta, Eliana. O PT é um partido que há 10 anos vem mudando a história do país. Hoje o Brasil é um outro Brasil, a meu ver, com uma contribuição muito forte do Partido dos Trabalhadores e dos demais partidos da base aliada. E o PT de São Caetano está passando por um processo de reorganização, de reconstrução. Temos vários profissionais técnicos que podem contribuir. Eu acho que a grande contribuição que o partido pode dar, Walter, Eliane e demais ouvintes, é ajudar no diálogo regional e principalmente junto ao governo federal. Você pega o ministro Alexandre Padilha, que eu reconheço nele um dos mais potenciais ministros, também um fortíssimo pré-candidato a governo, acho que é um belo nome, o partido estaria bem representado. Então eu acho que o PT de São Caetano pode ajudar na política regional, aprender, São Bernardo trouxe nada mais, nada menos que o Hospital das Clínicas, é um baita de um exemplo. Poderíamos pegar o exemplo de São Bernardo e levar para o Hospital São Caetano, lá em São Caetano, nesse modelo de parceria de gestão. Então eu penso que o PT de São Caetano pode demais contribuir com este governo, com as políticas regionais, sempre com olhar, com apreço dos demais companheiros, principalmente do Luiz, que, como já disse, coloca seu nome à disposição de um projeto para o Estado ano que vem, e eu tenho certeza que São Caetano estará aliada neste projeto regional. Você viu que o Pio não perde a oportunidade de levantar a bola da candidatura do Luiz, né? Obrigado. Da pré-candidatura do Luiz. Eu tenho uma frase boa, Repete, Walter. da pré-candidatura. Não queremos problemas eleitorais. Mas, Luiz, na verdade, assim, eu sou pautado por um Luiz. Aí tem Luiz Marinho, Luiz Inácio Lula da Silva, Luiz Fernando, né? Então a gente tem aí... Boa, essa né? Você foi rápido, viu? A gente tem algumas válvulas. Tem o Luiz Turco aqui de nossa de Santo André, então a gente tem São aí... vários bons Luizes. Tem bons Luizes, entendeu? Bem, o Roberto Rodrigues do Regran, meu amigo Roberto Rodrigues do Regran. Obrigado pela sua participação sempre aqui conosco. Tá dizendo o seguinte, Luiz... E você tem projeto também para ser prefeito de São Bernardo? O cara tá já te botando lá nas nuvens, hein? Eu há poucos dias, né, me perguntaram numa entrevista que eu concedi ao Diário se 2016 passava por 2014. Eu disse que você não chega em 2016 sem passar cronologicamente por 2014. Mas assim, o que está dado, Roberto, é uma candidatura a deputado estadual, pré-candidatura, né? Sou pré-candidato, comecei a fazer já as conversas, os trabalhos e tal, para me habilitar junto ao meu partido para sair candidato a deputado estadual, né? Não está pautado 2016, quero lhe dizer, não sou candidato em 2016, isso será uma decisão a ser tomada em 2015 pelo prefeito Luiz Marinho, quem é que ele vai escolher para sucedê-lo, né? A discussão é aumento da representatividade da nossa São Bernardo, do nosso ABC na Assembleia Legislativa. Eu acho que o que está dado com a minha pré-candidatura é esta lógica de tornar essa região mais representativa. Nós temos muito poucos representantes, como já foi dito aqui, o ABC tem um número muito pequeno, inexpressivo de deputados estaduais, pela importância no Estado, muito inexpressiva a nível de deputados federais, pela importância nesse país, né? A lógica do prefeito Luiz Marinho é que com a minha candidatura, se bem sucedida, possamos aumentar essa força, essa representatividade. Muito bem. Daniel Guilherme de São Caetano. Pio, como você vê a redução das alíquotas da educação na cidade? Nem eu sabia dessa. Eu gostaria de saber que alíquotas foram reduzidas. Eu também não sei, até porque na educação tem que ter os 25% que é obrigado a ser aplicado constitucionalmente. Constitucionalmente, então não sei qual que é a ideia. O que eu posso dizer, assim, São Caetano iniciou um processo letivo de 2013
com uma herança maldita herdada do ex-prefeito de 2012. Então hoje a gente vive um problema ainda da entrega dos uniformes, existe aí um impasse com a licitação da merenda, então são problemas ainda frutos da gestão anterior. Mas a educação da cidade, em que pese os índices de avaliação, é o que melhor está sendo avaliado. Como o Luiz Fernando bem colocou, o município é obrigado a investir 25% do seu orçamento diretamente com a educação. Já fizemos uma alteração à lei do Fundeb no primeiro semestre, adequamos o abono salarial aos professores de acordo com a carga horária, está previsto agora para o segundo semestre um aditamento deste abono, a construção de um plano de cargos e salários, vamos construir agora, vamos implantar uma ouvidoria, esse é um plano pioneiro, indicação nossa, tanto para o professor quanto para os pais. O Pio está alinhado com o governo, né? Ele usa o verbo nós e nós. Vamos, para você ter noção, Walter, tinha de 70 aparelhos escolares, 70 escolas, 17, salvo minha memória, não tinha sequer laboratório e biblioteca. Como que uma cidade como São Caetano, que ostenta um dos maiores índices IDHs do país, tem escola sem laboratório, sem biblioteca? Então, a revolução deste governo começa pela educação. Eu tenho certeza, como educador, como professor, como vereador, como pai, que São Caetano do Sul, ao final desse mandato do nosso prefeito, vai ser referência nacional na educação. Tem também a questão, manchete do ABC Repórter de hoje, MP investiga 2 obras da gestão Aurico, 2 escolas que estão fechadas. Uma delas, inclusive, porque a escola foi construída ao lado de um posto de gasolina. Vejam só, a lei diz que nenhum posto de gasolina pode ser construído ao lado de uma escola. A lógica é que também nenhuma escola pode ser construída do lado do posto. Para o prefeito José Aurico não foi bem assim. Ele construiu a escola e ainda deu o nome do pai dele para a escola. O Ministério Público está atrás dessa brincadeira aqui. São mais de 6 milhões, né? 6 milhões de reais que foram gastos para atender 800 crianças e 2 escolas que estão fechadas por esse motivo. Eu acho que a falta de compromisso que o governo do estado tem com a educação, eu acho que o ex-prefeito, até por ser secretário de Estado agora, também o tinha. Porque, no mínimo, você construiu uma escola e é literalmente ao lado do posto de gasolina. É, no mínimo, um desrespeito com as crianças, com os pais, com a cidade e com o erário público. É um absurdo. Pela legislação, essa escola corre o risco de ter que ser demolida, né? Ou ter ela tem outra utilidade. Ou mudar a utilidade. Se não, eu penso, se for para ser escola, não vai pode ter ficar que ter ali. outro fim. Vai ter que mudar a finalidade. Não vai. Brincaram de administrar. Brincaram. Nós começamos a falar do esporte e acabamos saindo um pouquinho. Me fala aí, e qual foi a receita? Como você faz um time sair lá da várzea para chegar na primeira divisão, passar assim nesse vulto rapidinho aí? O que te lembra assim, 4-0 no Oeste, por exemplo? Olha, eu primeiro é um trabalho, um fruto de muito trabalho, muito profissionalismo, né? Eu louvo a Deus essa caminhada nossa, né? Nós somos pessoas de um clube muito abençoado por Deus, né? E o profissionalismo, eu acho que ali foram algumas situações interessantes e importantes. Primeiro, eu acho que interessante foi o nosso trabalho de marketing para atrair o torcedor, né? Hoje o São Bernardo ficou em 3ª melhor média de público do Campeonato Paulista. Nós só perdemos para os Corinthians e para o São Paulo. Superamos o seu Palmeiras e o Santos do Luiz Marinho. Isso não é parâmetro, né? Isso daí também não é parâmetro, né, Pio? Pô. Ou seja, embora um time de 8 anos de vida, com torcida de time grande. Eu acho que esse foi o grande trabalho. E segundo, foi um trabalho muito sério, muita dedicação, muita bênção, como eu disse. E hoje o São Bernardo se orgulha de ser o único time do ABC na Série A1 do Campeonato Paulista. Espero que o do ano de 2014, Santo André e São Caetano possam voltar ao lugar que eles nunca deveriam ter saído e nós possamos, os 3, fazer um futebol que orgulha nossas cidades e a nossa região, né? A minha torcida é muito grande pelo Santo André, muito grande pelo São Caetano e com muito cuidado para não torcer muito para eles e a gente cair, né? Então, além de torcer muito para eles, queremos permanecer,
né? E é um momento de orgulho, muito orgulho para nós aí, essa situação que a gente vive hoje. Me diga uma coisa, como é demitir um técnico porque o time não está indo bem? Quando são 11 no campus e um paga a conta pelos 11? Eu acho o seguinte, precisa ver isso. Por exemplo, eu nunca demiti um técnico porque os resultados não chegam. Nunca demiti um técnico porque o resultado não chegou. Eu sempre demiti o técnico que tinha algum problema no trabalho desse técnico. Porque você veja bem, eu no primeiro ano que eu subi, até a quinta rodada, até a sétima rodada, eu tinha 5 pontos, estava em último lugar na zona de rebaixamento. Eu mudei o técnico, meu time subiu, ele classificou e subiu. Você percebe que o problema não estava nos 11, estava no técnico. Vou dar um segundo exemplo. Esse ano, na quinta rodada, eu tinha 0 pontos, eu tinha 5 derrotas. Não, minto, tinha 1 ponto. Tinha tido um empate contra o Guarani de Campinas, né? Eu troquei o técnico e o meu time permaneceu. O ano passado, eu também a mesma coisa, não tinha nenhum ponto na sétima rodada e tal, e meu time foi campeão. Quando eu alterei o técnico, mudou o comportamento. Um técnico interfere, sim, né? Você veja bem, o seu Palmeiras, qual era o problema? Era aquele time que não dava nada ou o técnico que não conseguia tirar mais daquele time? Pode ser os dois, né? Os dois. Vamos mudar o exemplo. Vamos mudar o exemplo. Faz alguns exemplos. Exato. Só o Palmeiras não tem sido não, referência, né, por favor, muda. Já foi, mas nesse momento não é. Mas de qualquer forma, assim, eu sinto o seguinte, ou a gente errou na montagem do time, e aí não adianta você demitir o técnico, você tem que seguir com ele, porque você errou ali atrás. Mas você manteve o elenco. Né? E você manteve o elenco. Né? Agora, nessas alterações que eu te disse, que a gente saiu do nada e foi ser campeão, não trouxe nenhum jogador novo. Nenhum. Quando eu subi a primeira vez, não trouxe nenhum jogador. Eu troquei o técnico e o resultado começou a vir. Ele estava com problema. É o momento dessa semana, eu troquei o técnico essa semana, antes de iniciar o campeonato. Eu percebi que o técnico não estava mais com o elenco na mão. E aí eu falei, eu não vou começar um campeonato com um grande problema. Eu tenho uma passagem muito engraçada para contar. Deve ser engraçada porque você já estava rindo antes de falar. Quando o São Caetano foi para a primeira divisão, o jogo final acabou sendo ele e o time que tinha também a possibilidade de subir junto, de Guaratinguetá. Guaratinguetá. Né? Então se empatasse os dois subir, estava tudo resolvido, né? Lá no meio dos 15 minutos do primeiro tempo, o cara chuta a bola do meio de campo. Despretensioso. O cara bota a mão na cabeça. Você já viu um cara fazer gol e botar a mão na cabeça? Não era isso que eu queria. Me recordo. Não, olha, só pra quem vivenciou aquilo que pode falar assim, no campo, é verdade. Não é possível. Eu né? tive isso contra nós. Né, Mas em seguida lá, caiu na área, pênalti, nenhum passou do meio de campo o resto do jogo. Ninguém arriscou um chutão pra frente. Em 2011 nós disputávamos pela primeira vez, bastava um empate para que a gente ficasse, cairia o Ituano. O que se percebeu é que os jogadores, divulgados os resultados demais, a Portuguesa já se classificava e o São Bernardo se mantinha. Parece-me que houve uma combinação entre jogadores ali, porque parou. Nós estávamos assistindo o jogo e ninguém mais estava jogando bola, tocando bola de lá para cá. Despretensiosamente, aos 44 minutos do segundo tempo, um jogador da Portuguesa deu um chutão para frente, gol, e o São Bernardo caiu. Né? E quase saiu briga, porque parece que deve ter sido combinado entre eles, assim, ó, os dois estamos bem, vamos parar de jogar. Foi um jogo truncado até que divulgaram os resultados. E aí nós caímos, fomos para 2, num gol despretensioso também, o cara não tinha a menor intenção de fazer aquele gol. Bem, mais uma pergunta aqui. A Isabel de São Caetano quer saber o seguinte: se vai continuar a Zona Azul em São Caetano e se vai diminuir as vagas. Quero te dizer o seguinte: uma comissão foi criada na Associação Comercial de São Caetano, o prefeito Paulo Pinheiro deu autonomia à associação para reduzir, aumentar, fazer o que for necessário para melhorar a Zona Azul na cidade. Então nós estamos ouvindo os comerciantes toda quinta-feira à noite, amanhã é dia de reunião para isso, para reduzir realmente o número de vagas da Zona Azul. Na primeira reunião eu lembro que foram 25 ruas que já foram tiradas. Não é a rua inteira,
25 quadras, ou 2 quadras, 3 quadras. Algumas ruas nós fizemos opção até de propor que seja colocado proibido parar. O caso da rua Monte Alegre, em São Caetano, está praticamente impossível ali no horário de rush, né? Apesar do Pio ser contra a associação comercial fazer a gestão disso, né, Pio? Nós estamos lá trabalhando. Seja nós ou não seja nós, seja a associação, nós estamos dando as sugestões e eu acho que vai ser muito bom para a cidade. É impossível lá na Vila Gerte, na rua, esqueci a travessinha da Engá ali, agora que nós passamos. Rua Roma. Não, descendo a Engá, primeira direita ali, Zona Azul. Não, é um absurdo. O que tem ali de comércio, não Pio? Tem. Assim, primeiro eu parabenizo a nova gestão da Associação Comercial, obrigado, a qual você faz parte. Eu acho que é uma gestão moderna, democrática, e só de ouvir o comerciante já é um passo à frente. E eu defendo, assim, a Associação Comercial é a grande cliente, digamos assim, do sistema Zona Azul, que é importante, pois provoca uma rotação nas vias públicas, né, rotação das vagas. Eu acredito que tem que ser um combinado, Walter. A associação comercial pensa na política, na geografia das vagas. Há lugares que de fato não precisam, é um absurdo. E tem lugares que eu acho que agora se faz necessidade de ter. E o preço, né? Santo André custa 70 centavos a hora, São Caetano custa uns 50. Por isso que eu defendo que você tem que pagar pela hora de uso e não pelo cartão. Agora, a execução, que eu acho que isso tem que ser mais trabalhado, mais detalhado, para quem deve fazer a execução do serviço. Agora, a ordem tem de partir de um combinado da Secretaria de Mobilidade Urbana e da associação. Vocês precisam dizer aonde deve ter e aonde não deve ter a Zona Azul. Estamos projetando, não somos técnicos, estamos ouvindo o comerciante, porque o comerciante é o maior interessado, principalmente nessa história. Outro dia o Paulinho Hoffman estava dizendo para mim, né, que ele era contra a Zona Azul. Aí a esposa dele abriu um comércio ali na Venceslau Brás, né, e ele falou assim, impossível, não tinha vaga para estacionar, né? O pessoal da GM, todo respeito, vinha para trabalhar e tomam todos os lugares ali. Então precisa ter a Zona Azul sim para a gente conseguir mobilizar um pouquinho para dar oportunidade para todo mundo, né? Até as pessoas falam assim, porque o pessoal de São Caetano não compra em São Caetano é muito perto de São Paulo, aí não tem vaga ainda e o pessoal vai embora. Outra coisa, Zona Azul também é para educar, né? Não é para o guarda lá municipal ou se não o PM vir, hein? Apita, não aparece ninguém, multa, ou senão nem apita, né? Simplesmente toca ali a multa no cara que está parado ali e o comerciante perde o cliente porque ele nunca mais vai voltar naquele lugar, né? É verdade. Acho que o guarda tem que passar lá, apitar, tentar fazer o cara tirar o carro que não está com o seu bilhete, que não está em ordem. A multa moral. Eu acho que São Caetano precisa... Isso é uma bandeira do PT. Nós iremos agora, em agosto, promover um grande debate, um grande seminário de mobilidade urbana, que envolve Zona Azul, as tarifas de ônibus, corredores de ônibus, as calçadas da cidade que são lamentáveis. Então há um grande debate em torno deste tema e a Zona Azul passa por ele. Estamos chegando ao final do nosso programa, temos um tempinho aqui ainda para as últimas considerações finais. Pio, você vai ser o mais novo, eu deixo você primeiro fazê-las. Agradeço mais uma vez, Walter, o convite, a oportunidade de estar com você. Tenho orgulho de fazer parte de um programa onde tenho o Luiz Fernando Teixeira ao meu lado. Sou um grande fã da família Teixeira, apoiei muito o Paulo Teixeira para deputado federal, pretendo apoiá-lo novamente para deputado federal em 2014 e, no tempo adequado, trabalhar nessa dobrada, né? Quem sabe eu não saio candidato como o Pio Mielo Teixeira em 2016. Mas agradeço principalmente a participação dos telespectadores, sempre é um prazer estar aqui, conte conosco e mais uma vez agradeço. Luiz Fernando. Walter, eu quero te agradecer, né, o convite para podermos estar aqui no seu programa, uma honra para mim estar aqui. Quero cumprimentar também o nobre vereador Pio, né, cumprimentar em especial pelo trabalho que vem fazendo, auxiliando essa nova missão, esse novo mandato que se iniciou em janeiro aí do prefeito Paulo, né? E agradecer a paciência de todos os telespectadores de nos acompanhar aqui. Quero te convidar agora, vou te convocar, se você me permitir. Obrigado. Queria te ver no nosso estádio 1º de maio, acompanhando o São Bernardo. Queria também ter a oportunidade de te apresentar esse projeto social que eu falei. Acho que é uma bela matéria para o jornal, acho que é um projeto que tem que ser copiado por Santo André, por
São Caetano, por Mauá, por Ribeirão Pires, né? São Caetano Eu acho que é uma tinha mais estratégia interessante a lógica de você ganhar a criança, disputar essa criança com o tráfico, com a criminalidade, dando a ele uma saída sadia, como é o futebol, o esporte, né? Cumprimentar pelo programa inteligente, um programa gostoso de se assistir, sou seu telespectador, né? E estar aqui hoje para mim é uma honra. Muito bem, vamos ver se a gente consegue trazer aqui alguns jogadores, o técnico também do São Bernardo, para a gente poder mostrar um pouquinho mais do trabalho de vocês lá, não só no ABC Repórter, mas aqui também na televisão. Obrigado pela sua audiência, estaremos aqui na próxima sexta-feira às 22h30 com mais um programa de turismo. Obrigado e não esqueça que pior do que não ler jornal é ler apenas um jornal, por isso leio o jornal ABC Repórter. Eu tenho uma notícia até triste para dar, mas tenho que falar, não vai sair ainda no jornal amanhã, mas o Walter Moura teve um infarto lá em Portugal, teve participando dos festejos lá do Rotary, acabou tendo um problema e está hospitalizado. Nossas recomendações à família, nosso abraço, espero que dê tudo certo e ele volte rapidinho para cá, tá ok? Um abraço e boa noite.